Muitos ficam espantados e se veem sem argumento quando descobrem que o famoso versículo "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel". Bom, esse versículo não é exatamente como foi traduzido para o português. No original está escrito: "Eis que a jovem Alma conceberá", e não "eis que uma virgem Betulá conceberá". Desprovidos de qualquer argumento, aqueles que nunca exploraram as escrituras em hebraico ficam sem defesa diante de um debate sobre o nascimento virginal de Jesus. O ônus da prova deve recair sobre aqueles que defendem que essa passagem se aplica a Maria, como afirma os evangelhos. Provar que a profecia dita pelo profeta Isaías lá atrás, no passado, pode ser aplicado ao nascimento de Jesus 700 anos mais tarde, não é tarefa impossível, porém exigem um preparo muito maior do que se imagina. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e você pode encontrar nossos estudos bíblicos no Instagram, aqui no YouTube e no nosso site, onde aprendemos a ler a Bíblia juntos com o olhar judaico-messiânico. Como vimos, a tradução correta do texto de Isaías é "Eis que a jovem Alma conceberá", e não "eis que uma virgem Betulá conceberá". Será então que a ideia do nascimento virginal de Jesus é uma teoria que acabou de rolar montanha abaixo? A Bíblia foi escrita para nós, porém não foi endereçada a nós. Devemos tentar ler a Bíblia como se fôssemos um judeu do primeiro século. Ao explorarmos as nuances linguísticas e culturais, podemos descobrir conexões ocultas e camadas mais profundas de significado dentro do texto. As interconexões de várias passagens na Torá prenunciam a vinda do Messias, mas apenas os leitores bem treinados podem encontrá-las. Os princípios de interpretação utilizados pelo antigo povo hebreu nos guiam e ajudam a compreender sua mensagem. Os textos antigos de judaísmo escritos em hebraico e aramaico precisam ser decifrados para os leitores do século XXI. A língua hebraica não é como outras línguas. No português, inglês e espanhol, por exemplo, a palavra em si não tem nenhuma conexão com o significado da coisa. Já na língua hebraica, as palavras e as próprias letras possuem um significado que está ligado ao que representam. É necessário, portanto, voltarmos ao hebraico e aos sábios judeus para explorarmos temas profundos. A tradição judaica atribui às letras da língua hebraica um simbolismo que, por incrível que pareça, confirmam a verdade de sua mensagem. Analisando, por exemplo, a palavra verdade, emet, as 3 letras que compõem a palavra verdade, o Aleph, o Mem e o Tav, são exatamente a primeira, a última e a letra do meio do alfabeto. Os sábios entendem que esse posicionamento das letras sugere que a verdade divina é algo que abrange todas as coisas criadas do início ao fim. Dentro da tradição judaica, a letra Aleph representa o próprio Deus. O Aleph não tem som, e isso bem expressa o quanto Deus está além da compreensão humana. O mais interessante é que, se removermos o Aleph
do início da palavra verdade, emet, teremos a palavra met, que significa morte. Ora, se retirarmos o aleph da equação da vida, o resultado será morte, met. Alguns poderiam argumentar que esse tipo de raciocínio é apenas uma invenção sem sentido, uma simples coincidência. Outros não apenas creem que essas conexões do hebraico são importantes, mas percebem que Yeshua usa essas características do alfabeto para comunicar sua verdade. Vejamos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Uma vez que Deus escolheu usar a língua hebraica para documentar a criação de todas as coisas no livro de Gênesis, não é preciso ser um gênio espiritual para entender que essa língua é única. São exatamente os segredos do hebraico, essa língua multidimensional que estudaremos para entender a natureza divina e o nascimento virginal de Jesus. Esse é o tema desse vídeo. Bem-vindos ao canal. Meu nome é Silvia Mazzoni. Hoje vamos explorar as conexões da língua hebraica e o nascimento de Jesus. Esse vídeo está baseado no trabalho do rabino messiânico Ben Burton. Ele publicou este livro, O Segredo do Mem. Dedico esse vídeo a Benjamin Burton, um sábio cuja obra deve ser estudada. Um tema recorrente na Bíblia é a questão do ventre fechado, ou seja, da infertilidade. A concepção de vários patriarcas e libertadores de Israel é problemática. As matriarcas Sara, Raquel e Lia tiveram muitas dificuldades para engravidar, sendo que Sara só concebeu na velhice. Temos também Ruth, depois a Sunamita, a mãe de Samuel, a mãe de Sansão. Um dos métodos de interpretação bíblica usados pelos judeus é conhecido como Gzera Shava, expressões similares. Esse princípio foi formulado por Hillel. Hillel foi um sábio judeu que viveu entre os anos 60 a.C. e 20 depois de Cristo. Hillel foi avô de Gamaliel, aquele famoso líder judeu que aparece 2 vezes no Novo Testamento. Usar as fórmulas judaicas de interpretação bíblica para interpretar textos de judaísmo, ou seja, usar as interpretações de Hillel, nos ajudam a descobrir os fios que escrevem a história messiânica. Por exemplo, quando Maria, mãe de Jesus, recebe a notícia de que irá conceber, o anjo lhe diz: "Eis que conceberás e darás à luz a um filho." Ora, essa é exatamente a mesma expressão que foi usada pelo anjo que se comunicou com a mãe de Sansão lá atrás, dizendo que ela iria se engravidar. Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. De acordo com Gzera Shava, expressões similares, o fato dessa mesma fraseologia se repetir nessas 2 ocasiões diferentes indica que o nascimento dessas 2 crianças estaria ligado. Mas qual seria o elo entre esses 2 nascimentos? Ora, os 2 foram libertadores. A morte de Sansão poupou os filhos de Israel do merecido castigo por eles terem feito o que era mal perante o Senhor. De forma semelhante, a morte de Jesus também poupou os pecadores. Yeshua substituiu o pecador, recebendo a sentença de morte que não lhe pertencia. A mãe de Sansão vai ao seu marido e diz: "Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome." Manoá, o marido, começa a orar e pede a Deus outra revelação do anjo. O anjo retorna e Manoá
quer saber o nome desse anjo. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? O anjo do Senhor lhe diz: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Lama zetes al-lishmi verru peli. Esse tal anjo, além de não responder a Manoá qual era o nome dele, faz uma pergunta. E essa pergunta é a chave messiânica, pois essa pergunta do anjo foi exatamente a mesma pergunta que outro anjo lá em Gênesis fez. Estamos falando sobre o anjo que lutou com Jacó. Vejamos. Levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: diz-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Pelo princípio que Zera achava, além dessa frase repetida indicar uma ligação entre esses 2 personagens, essas 2 passagens estão ligadas e complementam uma a outra, preenchendo lacunas, abrindo segredos. O anjo que aparece para os pais de Sansão e o homem que luta com Jacó faz a mesma pergunta, com as mesmas palavras. Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Lama zetes al-lishmi verru peli. E o anjo acrescenta algo. Ele diz que o nome dele é maravilhoso, Peli. Nesse ponto, um leitor bem treinado irá se lembrar. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Peli, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Ora, alguém poderia pensar que estamos exagerando ao ligar o anjo que aparece ao pai de Sansão, ao anjo que luta com Jacó e agora com essa criança misteriosa que o profeta Isaías menciona. Isso parece um stretch. Nesse ponto, devemos estudar outro fenômeno ligado ao hebraico. Algumas vezes os copistas se utilizam de artifícios para se comunicar. Nos rolos copiados à mão, as letras podem ser escritas maiores ou podem ser escritas partidas no meio ou ampliadas. Dessa forma, uma mensagem adicional pode ser expressa. No caso desse versículo de Isaías, além de Zera achava das expressões similares, além do menino ser chamado de maravilhoso, que é o nome do anjo, há uma palavra escrita com um erro, ou seja, um defeito. Vejamos. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente, Lemarbê, o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. A palavra defeituosa seria a palavra aumento, Lemarbê. Observemos cuidadosamente a letra Mem, pois ela pode ser escrita de 2 maneiras diferentes. Se o mem estiver no início ou no meio da palavra,
deve ser escrito assim, mem, aberto. Se o mem estiver no final da palavra, deve ser escrito assim, fechadinho. Acontece que nessa frase de Isaías, que fala sobre esse menino que iria nascer, esse cujo nome é maravilhoso, Pele, em seguida, quando fala que seu governo seria aumentado, lemar B, a palavra aumentado está escrita com um mem fechado, ao invés de um mem aberto. Deveria ser assim, lemar B, porém está assim, lemar B com mem fechado. Diante disso, temos que nos perguntar, teriam os escribas errado? Teriam mudado de propósito o jeito de escrever a letra mem com o objetivo de transmitir uma mensagem importante? Assim, a letra mem possui um significado intrínseco, que é água. Mem significa água. Na verdade, a própria palavra água, maim, se escreve com dois mems, um aberto e outro fechado. Maim. No pensamento judaico, a letra mem também está ligada à ideia de mãe. Em significa mãe e escreve com o mem final. Ora, um sinal de que a criança está para nascer é justamente que o fluxo de água que sai dela quando a bolsa se rompe. Assim, a letra mem aberta nos lembra um útero aberto. O mem aberto simboliza o canal do nascimento durante o parto. O sábio judeu do primeiro século, Rabbi Nehuma ben Haná, responde: o que é um mem fechado? É como um útero, acrescenta. Não leiam mem, mas maim, ou seja, água. Assim como o homem não pode dar à luz, o mem fechado não pode dar à luz. Além da letra mem refletir a anatomia da mulher grávida, a palavra útero, herem, termina com mem fechado. O rabino Aaron Rashkin escreve: o mem fechado representa os 9 meses em que o útero, herem, está fechado. Ora, esse rabino parece ter em mente que o valor numérico da letra mem é 40 e são exatamente 40 semanas a duração de uma gestação. O rabino Ayer Kaplan comenta: o valor numérico do mem é 40, aludindo aos 40 dias em que o embrião é formado no útero. A água representa o conceito de mudança, e esse é também o conceito primário do nascimento. O ensinamento aqui inclui todo o mistério do tanque batismal, do mikveh, usado no ritual de purificação. O tanque batismal, mikveh, contém 40 seás de água, sendo 40 o valor numérico do mem. O mikveh, ou tanque batismal, representa também o útero. E quando a pessoa se submete ao batismo, teve lá, quando emerge das águas, é como se ela nascesse de novo. É interessante pensar que o nome da mãe de Jesus em hebraico é Miriam. Miriam é escrito com 2 mems, um aberto e outro fechado. O rabino Abraham Reuven ben Yehoshua, que viveu entre 1605 e 1673, mostra que a água também está ligada à ideia de misericórdia. Ele afirma: Hashem, Deus, decidirá quem receberá sua misericórdia, ou seja, sua água. As palavras misericórdia e água não se assemelham
em várias línguas, mas no hebraico sim. Vejamos: misericórdia, rahamim, e água, maim. Isso nos lembra as palavras de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Recapitulando, o mem, que é igual a 40, que é igual a água, que é igual a mudança, que tem a ver com misericórdia e com batismo e com o útero e com as 40 semanas de gestação e com o nome Maria. As conexões não param de aparecer, como lâminas transparentes que são acrescentadas umas às outras. Temos cada vez uma imagem mais nítida e coerente. Não importa para que lado olhemos, a assinatura divina marca essa obra. Voltando a pensar sobre a vida de Sara, Rebeca, Raquel e Ana, que não podiam conceber, percebemos um padrão. Esse padrão de ventre fechado. Esse padrão de ventre fechado antecedendo ao nascimento de um líder importante em Israel está de acordo com outro princípio de judaísmo que diz Maaseh Avot Siman Labanim. Ou seja, as ações dos patriarcas são um mapa, um protótipo para os filhos. Desse padrão, desse princípio, podemos inferir que o nascimento de Jesus também seguiria esse padrão de ventre fechado. Dessa vez, porém, o ventre estaria fechado não devido à infertilidade, mas à virgindade. Após essa cuidadosa análise, podemos ler a profecia: eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. E concluir que declarar que Jesus nasceu de um ventre fechado e que ele é Deus conosco, ou seja, Emanuel, não é uma interpretação estranha ao judaísmo. Ainda que seja verdade que esse texto de Isaías, que no português está escrito virgem conceberá, no original hebraico não contém a palavra virgem, mas jovem, podemos, usando os métodos de interpretação judaicos, interpretar que a jovem, quando aplicada ao caso de Maria, estava se referindo a uma virgem, ainda que lá no passado, a jovem a quem o profeta se referiu no passado, veio a conceber de uma forma natural. Isaías, quando profetizou, ele não teve simplesmente um transe, teve uma visão de Maria no futuro e profetizou. Não foi isso que aconteceu. Ele estava se referindo a uma criança que nasceria na época e que essa criança naquela época iria representar a presença de Deus, Deus conosco. O nascimento natural daquela criança no passado carregou a mesma mensagem que o nascimento de Jesus veio trazer. A diferença foi que Jesus era o próprio Deus conosco e não somente uma mensagem de que Deus estaria presente. A Torá é como uma peça de tapeçaria bordada na qual os fios entrelaçados no avesso podem parecer confusos, mas no lado da gravura a paisagem está muito bem organizada. Os fios da Torá vão progressivamente revelando uma mensagem coerente. Algumas vezes o azul que aparece no lago aparece também no céu, ou o fio amarelo que colore o sol e a borboleta está presente no vestido da criança que corre na grama. Bom, pessoal, terminamos nosso estudo por aqui. Agora podemos enxergar que as próprias letras do alfabeto da língua santa confirmam que Jesus veio de uma jovem com o ventre fechado, ou seja, de uma virgem. Lehitraot. Você que nos acompanha no Instagram, YouTube e em nosso site, agora pode mergulhar nos estudos bíblicos de uma maneira totalmente nova, no Spotify. Você pode escutar no caminho para o trabalho, na academia e até mesmo enquanto realiza suas tarefas do dia a dia. Conecte-se com a palavra a qualquer momento. Em breve teremos um podcast exclusivo trazendo convidados para enriquecer nossos estudos.
Não perca tempo. Vá agora mesmo ao Spotify e busque por Redescobrindo o Caminho e acesse todos os nossos estudos. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em cada momento do seu dia a dia. Lehi Traot. Perdido, a visão turvada. Porém, assim como o Messias ressurgiu no terceiro dia, após 2000 anos de prostração e apatia, uma voz começa a